Você está prestes a embarcar em uma jornada de empreendedorismo com o Pode Empreender. 3 mulheres, cada uma trazendo sua qualidade distinta, se uniram para criar um espaço onde ideias se transformam em realidade. Sintonize-se para explorar histórias inspiradoras, valiosos conselhos e insights que moldam o caminho do empreendedorismo. Este é o Pode Empreender, onde a visão se transforma em ação. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está com a Fabiane da Funerária Schneider. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o nosso podcast acontecer, que é a Arena Padel, a Universal Veículos, a Salomão Artesão, a Trips e o Espaço Animal. Bem-vinda, Fábio, né? Vamos contar um pouquinho então aí da história do empreendimento de vocês, né? Quanto tempo que já estão no mercado, conta um pouquinho para nós. Então, são 44 anos de história, dedicação, respeito, né? Acolhimento a famílias enlutadas, Três Passos e região. E eu com muito orgulho, né? E gosto de contar a história do meu pai e da minha mãe, que são os pioneiros, enfim, da empresa, que foram os fundadores. E então eu me sinto muito feliz hoje, sim, de dar continuidade ao trabalho, a tudo que eles construíram, com muito trabalho mesmo, com muita luta, tempos difíceis, né? Hoje, perto do que era, é muito fácil, tudo muito fácil, comunicação, né? Então, quando o pai conta assim as histórias, eu realmente vejo que hoje basta a gente querer, né? Porque tudo facilitou muito. Então, iniciou-se a empresa lá em Padre Gonzales, né, com este casal, então a minha mãe Dolores, meu pai João. E agora, 12 de agosto, então, completamos 44 anos de empresa Funerária Schneider. Claro que, né, dentro disso, a gente também agregou outros serviços, né, como a marmoraria, né, a marmoraria, né, é uma filha, um pouquinho mais nova, assim, de, enfim, 25 anos, talvez. E, então, são coisas que a gente veio agregando, né, conforme a necessidade. E tu assumiu, então, agora, antes começou com teus pais, então, né, então agora eles se aposentaram, tu assumiu ou ainda eles continuam? A minha mãe e o meu pai, então, no caso, se separaram, né? Então, meu pai continuou com a empresa, né? Lutando e trabalhando. E não que o pai já é muitos anos aposentado, mas ele sempre continuou e continua ainda lá com a gente trabalhando. E claro que bem menos, desde que eu estou nesses 4 anos. Então, de um tempo para cá, realmente eu venho dando sequência no trabalho, mas sempre ele nos bastidores. Vinculando, né? Então, porque o pai, ele sabe de cada serviço realizado, né? Cada local no cemitério das famílias que a gente atendeu, ele sabe, né? A memória dele é muito boa, então ele me ajuda muito nessa parte. Então, eu faço questão que ele esteja sempre ali, né? Por mais que hoje ele já tenha aprendido a descansar mais. Mas é que é bom, né? Eu ia dizer, tipo, tanto para eles, assim, continuar ativando a memória, né, quanto para vocês quanto empresa, e querendo ou não, né, a presença, tipo, da família e do teu pai que já tem experiência ali com vocês, né, é uma grande... E esse é o nosso diferencial. A nossa empresa é família atendendo família, né? Então, acolher com esse propósito traz um diferencial muito grande na nossa empresa, né? E faz com que as famílias que cheguem até nós em um momento delicado, né, como a perda de um ente querido, faz com que eles fiquem mais seguros, mais tranquilos, né, a gente consegue orientar. Que é um momento muito marcante, muito difícil, né, tu não tá com uma cabeça preparada para escolher tudo, né. Não. Então tu tem que ter um preparo já como atender a família, né. Isso mesmo, com certeza. Isso faz com que nós nos tornamos diferentes no atendimento, no acolhimento, porque eu digo que acolher com o propósito de se colocar no lugar do outro é muito importante, né? Estando ali mesmo de verdade, né? Com o coração, e porque todos já perdemos alguém, a gente sabe o quanto é difícil, né? Então, o quanto é difícil você ter que resolver muitas coisas sem muitas vezes não ser orientado da forma correta, né? Então, para isso que eu e a minha equipe, né, eu tenho uma equipe assim muito alinhada neste propósito de acolher,
orientar, né? E também prestar o carinho que a família precisa nessa hora. Então, hoje eu tenho, né, junto com o meu pai, o meu marido também, o Anderson, né, nós estamos juntos, né? Então, e conosco estão os nossos agentes funerários, que são 3, que é o Volmir, o Marco e o Marcos, né, e a minha secretária. Então, todos profissionalíssimos, né, no que fazem e sabem por que estão ali, né? Então, nem todos têm o perfil, têm a capacidade de se colocar numa situação como muitas vezes a nossa, mas eles estão ali, assim, realmente, né, de coração e muito profissional. O bom é que, tipo, como é uma empresa familiar, né, acaba, tipo, trazendo a equipe para esse mesmo lado, né, acolhimento, família, a equipe se torna uma família, né, então, como tu disse, realmente faz a diferença. Eu lembro que uma vez, quando eu ia de ônibus para a faculdade, ainda tinha um guri, né, que trabalhava em uma, não me lembro, aqui mais pro interior, não me lembro se era Tiradentes ou coisa assim, né, e ele comentou, tipo, a dificuldade, às vezes, de encontrar pessoas, né, tipo, que tenham, que nem tu disse, esse perfil, assim, para trabalhar com isso, né, tipo, às vezes até, eu lembro que ele comentou uma vez, para fazer a maquiagem ali, tudo, né, tudo tem que ter realmente um perfil, né, saber como lidar em todos os momentos. Isso, o perfil é muito importante, né? Porque não é qualquer um que faz o trabalho, né? Que se depara com a situação de cuidar alguém, né, em óbito. Então, a gente já tem uma noção se vai conseguir ou não vai. E a partir disso, a gente investe no funcionário, né? Então, são cursos e mais cursos, né? Onde eles aprendem como fazer, né? Então, sempre nós estamos trabalhando isso, melhorando nesses quesitos, assim, para que tudo corra bem, né, durante as homenagens, né, durante o velório. Então, para que a família fique segura de que nada vai acontecer durante esse tempo. Então, os agentes funerários, eles são treinados para fazerem o que fazem. Como é importante, né? Porque em qualquer ramo, na verdade, né? Em qualquer... Tu ter essa ajuda, assim, né? Da empresa também, né? Em qualificar os seus colaboradores para que realmente, como tu disse, tudo funcionar de acordo com o melhor possível, né? Para quem a gente está prestando serviço. Sim. E por que foi escolhido esse ramo, assim? Teu pai escolheu naquela época? Porque o pai trabalhava numa outra funerária na época, né? Ele era funcionário. E aí, eu sinto que ele teve uma visão empreendedora, né, de que muitas coisas precisavam melhorar, e aí ele e a mãe, como estavam começando, então eles colocaram mesmo, né, isso como um meio de, né, sobrevivência, eu digo assim, né, e aí eles, com o conhecimento que o pai tinha, que o pai trabalhava nessa parte de construção civil, então, juntou, né? E aí foram aprendendo, foram indo e foram crescendo também, enquanto empresa. Né? E aí depois já vieram para Três Passos, abriram uma funerária aqui, né? Próximo ao hospital. Sim, e uma localização boa. E também depois veio a marmoraria, que também já ajuda, que tu precisa do mármore, Isso, né? E até lembrando, assim, na época quando o pai e a mãe iniciaram, então não eram túmulos de granitos como hoje, eram túmulos de pedra de areia, né? Que eles construíam, né? Serravam, né? Tudo trabalhado na pedra de areia. Então, antigamente era assim. E era muito mais difícil que hoje, né? Tudo serrado manualmente, né? E tudo isso eu presenciava quando eu era criança. Então, depois que então, né, decidiram abrir a marmoraria, em função da demanda que se tinha, né? Porque aí desde túmulos de granitos, né? Nas próprias casas, tudo os granitos, mármores, né? Então, as pessoas solicitavam. E aí, né, o pai foi crescendo, foi adquirindo maquinários, tudo, né? Foi tendo visão, né? Isso, com certeza, né? Porque uma coisa complementa a outra. Por exemplo, né, a parte dos funerais que a gente atende hoje, tudo é um conjunto, né? Eu dependo da marmoraria para fazer sepultamentos, para fazer reformas, para fazer túmulos de granitos novos, né?
Então, vários modelos e tudo isso, daí hoje o meu marido tá lá, o Anderson, e cuida dessa parte, né? Também. Ele cuida da parte da marmoraria. Isso, auxiliado pelo pai, né? Pelos conhecimentos dele. E eu queria te perguntar assim também, né? Como tu já comentou, na verdade, que eu acho que, né, toda essa coisa que vocês vêm estudando é um preparo também, né, para como lidar assim nesses momentos, né? Como a gente gerenciar então esse momento, né, com a perda ali que a família teve. Muitas pessoas até me questionam como eu consigo, né? Então, eu sempre digo assim, como eu fui criada nesse meio, eu não tenho dificuldade, né? Então, por mais que nesses agora quase 4 anos eu estou ali, claro que eu fui me aprofundando mais nisso, né? Até para poder, né, acolher melhor as famílias, mas eu nunca tive problema. Então, minha formação profissional, né, que eu então estudei é assistente social. Eu fiz serviço social. Então, muito do que eu aprendi na faculdade e também nos trabalhos que eu realizei depois, né? Então, eu consigo hoje aplicar muito na funerária, né? Então, assim, questão emocional, também a gente precisa ter as fugas, né? Então, desde exercícios físicos, né? Reunir amigos, enfim, tudo isso a gente vai trabalhando, porque tem momentos muito difíceis também para nós. Porque às vezes é mais próximo, né? Às vezes, tipo, tu fica com aquela, né, aquele sentimento diferente, porque a gente vê, tipo, tem uma tia minha que ela é enfermeira, né? E aí quando pega, tipo, algum familiar, alguma coisa, é diferente também, né? Então realmente tem que estar preparado, porque tu é profissional, tu tá ali, né, para prestar aquilo, mas sempre tem, né, a gente tem que estar com a cabeça boa mesmo. Realmente, né, às vezes quando a gente sente que já não tá assim mais aguentando ou que tá pesado, a gente procura realizar outra atividade, enfim, ou, né, também ter o cuidado com a gente, com né, certeza. eu e os nossos colaboradores. E eu tenho uma curiosidade, quando meu pai faleceu lá em Pelotas, lá tinha planos já funerários. Não sei se vocês têm, quais serviços que vocês têm e se tem esse plano funerário. Meu pai, coitado, que já estava com câncer no hospital há muito tempo, ele disse, eu não quero me estressar, tipo, eu não quero que a minha família fique correndo. Então ele já deixou tudo pago, tudo escolhido, tudo isso antes de falecer mesmo. Sim, nós temos. Gente que faz isso. Temos sim. E diante também de tantas necessidades assim das pessoas, nós achamos assim muito importante criar uma empresa com planos funerários, né, familiares. Então nós temos sim, né, a gente disponibiliza isso, né, e também sempre está explicando como funciona, né, porque é seguro, né, é uma forma econômica e também de que as pessoas fiquem mais tranquilas com relação a quando vier a acontecer o inesperado. A minha avó tinha também, daí muito mais tranquilo, assim, que tu já tá triste, tu já tá apavorado com como é que tu vai fazer, daí tu já tem todo um caminho pronto, tu não precisa, né, ir procurar tudo, né. Não, a gente resolve tudo, né, tendo então, porque os clientes se tornam associados do plano, né? Então, além do plano, nós também temos funerais antecipados, onde as pessoas vão lá e escolhem determinados produtos conforme o gosto, conforme o orçamento, né? Tudo isso é possível. Né? E até porque, né, tipo, eu sei pela minha avó, assim, desde que o avô já faleceu há mais de 20 anos, né, mas desde lá, assim, ela já deixou as coisas meio encaminhadas, mas ela se sente, tipo, bem também, né, então, tipo, é importante para eles também, acaba que isso dá uma tranquilidade, né, e segue o fluxo da vida melhor, às vezes, do que... deixa... E eles ficam tranquilos e os demais familiares. Porque, por exemplo, assim, que nem tem gente que diz, é tão caro para nascer, é tão caro, né, quando vem a falecer. Então, assim, o que envolta, né, é os profissionais que a gente, né, coloca à disposição. Como eu sempre digo, não são quaisquer funcionários que a gente tem, colaboradores. Então, tudo isso envolve, né, os cursos que a gente faz, né. Então, se ter uma experiência ruim no momento desses, né, então, além do problema que já se tem com a perda de um ente querido, a saudade, o luto, e ainda, né, uma empresa colocar, digamos, uma situação difícil para a família é ainda pior. Então, com toda a experiência do meu pai, né, isso é algo que a gente também prioriza, né, que as pessoas tenham experiências
boas com a nossa empresa. Sim. E vocês têm parcerias com alguma de cremação, coisa assim, ou não? Você deseja cremar? Sim, nós temos a parceria, né, enfim, que a gente encaminha, então, lá para Dom José de Santa Rosa, né? Então, a gente leva o corpo até lá? Faz o translado, né? Faz tudo que é necessário aqui para o funeral e faz o translado, então, para Santa Rosa. E tudo que há necessidade lá, por exemplo, das homenagens lá, tudo eu auxilio a família por aqui, né? Então, também, como eles, nós também hoje temos cerimoniais delegados, aqui eu mesma faço, sou celebrante delegados, e eu conto as histórias, faço as homenagens das histórias de vida. Né? Então, muito do que eu faço aqui, né, porque eu crio as homenagens eu mesma, né, a partir do auxílio das famílias, né, do questionário que eu fiz e eles me ajudam. Eu também passo lá para o crematório, né, quando há necessidade, fotos, vídeos, tudo isso a gente faz aqui. Né? Então, nós... também o nosso propósito assim, é homenagear histórias de vida, né? Que é uma forma de amenizar, consolar, né? Quem fica, né? E também contar as histórias da pessoa que foi, né? Que é o que fica, né? Então a gente chegou a esse, né? De que é o que fica da vida da gente, é o que a gente foi, fez, representou no coração das pessoas, né? Sim. E quais são os serviços assim mais procurados lá? Então, assim, né, desde os funerais completos, tudo que há, né, desde de parte de capelas, né, a gente tem 2 capelas onde acontecem os velórios, as homenagens, né, parte do cemitério, né, urnas funerárias, né, seriam os populares caixões, que a gente hoje não usa mais este termo, né, a gente não utiliza porque nós guardamos pessoas queridas, né, em urnas funerárias, né. Então, coroas de flores, mantos de flores, roupas, tanto masculinas quanto femininas, né? Então, tudo isso, os cerimoniais delegados, temos o recurso de velório online em uma de nossas capelas, né? Que hoje a gente consegue aproximar pessoas distantes, que muitas vezes... depois do Covid isso ajudou bastante também, né? Isso. Foi a partir dali que surgiu isso muito latente, né? Uma forma de aproximar os distantes. Né? E então nós entendemos que a visualização de uma pessoa em óbito já faz parte do processo do luto, né? Da aceitação, enfim, do processo todo que envolve então um luto, né? Então, nós hoje temos isso tudo de forma gratuita, né? A chuva de pétalas, que é uma homenagem também ao ente querido, né? Pela representação dele na família, na comunidade, né? Uma forma carinhosa de nós, funerária, né? Estar também homenageando, né? Tem diversas e consolando coisas, a família, né? Que a gente às vezes nem conhece tudo, porque é tão bom poder compartilhar isso, na verdade, porque às vezes no momento que nem tá ali, tipo, né, passando, às vezes a gente só pensa realmente naquilo, tipo, que a gente vê assim, né, que não vê todo por trás e todos os trabalhos que são oferecidos, que nem tu disse, para tornar uma coisa, né, mais leve. Isso. Então, o que a gente diz assim, né, a família está preocupada em viver aquele momento. Então, nós, enquanto Funerária Schneider, estamos lá para resolver todas essas questões, deixar a família tranquila e viver aquele momento. Né? Então, desde orientações de questões burocráticas, né, como óbito, né, inventários, tudo isso a gente orienta de forma prática, né, questões de profissionais que fazem tudo isso, então nós temos. Então, facilita muito, 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 né? Que a família realmente fique tranquila para viver, né, o sentimento do luto. E a equipe de vocês hoje, né? Quantos funcionários vocês têm, colaboradores? São 3 agentes funerários, né? O Marco, o Volmir e o Marcos. A Thalita, a secretária, então na funerária, daí o pai, seu João, eu e o meu esposo, então o Anderson, né? E lá na marmoraria, então nós temos 11 colaboradores, né? Então, desde polidores, cortadores, serradores, sepultadores, né? Então, nós temos várias equipes de trabalho, né? A Marlise é a secretária. Então, todos têm a sua função e desempenham ela com muito esmero. E vocês têm alguma estratégia de marketing?
Temos. Desde que eu estou na empresa, eu sempre achei muito importante nós colocarmos também de uma forma, né, respeitosa como funciona a empresa, né? Dizer o que nós fizemos. Então, sim, nós temos, né, um marketing através das redes sociais, né? Tem Facebook, Instagram, nas rádios, né? Todas as rádios nós temos, né, desde de notas, propagandas, apoios culturais, tudo isso a gente tem. A gente vem muito forte nisso para que as pessoas realmente entendam, né, qual o propósito da nossa empresa. É importante que nem para vocês, né, por isso que a gente fala aqui, tipo, cada ramo às vezes tem uma especificidade, né, de se mostrar melhor, que nem para vocês a gente vê que é muito importante ainda também tu pensar em rádio ou coisa assim, né, porque as coisas vão evoluindo, mas tipo, tem muito, né, consumidores ainda desse tipo de mídia. De mídia. Sim, porque são vários públicos. Né? Então a gente respeita todos os públicos, desde o mais jovem até o mais velho. Então a gente sabe que determinadas idades utilizam mais rede social, Facebook, Instagram, né? Então outras idades já é mais rádio. Né? Sim, os mais velhos são mais rádio. Né? Isso, então assim, sempre que eu posso, eu vou para a rádio, eu converso, né? Determinadas novidades a gente sempre está contando, né? E depende de onde a gente vai, né? Desde os mais jovens, assim, amigos nossos, né? Clientes que foram atendidos por nós dizem, olha, como melhorou a rede social, né? Porque o que nós entendemos que não é uma simples nota de falecimento, a gente precisa estar acompanhando as famílias, né? No pós também. Então, por exemplo, com dicas, né? Então, isso eu sempre estou trabalhando nisso, assim, com coisas que as famílias possam aproveitar também, né? Para se fortalecer, né? Para continuar mesmo. Né? Então, na rádio eu sempre estou indo conversar, porque o público da rádio é o público, né, assim, um pouquinho mais, né, de idades diferentes. Então, sempre a gente está indo lá porque eles realmente ouvem rádio, né? Não são do computador, do celular. Então, para atingir todas as idades, a gente busca, né, desde... Tudo que a gente pode, a gente tem utilizado, né? Então, são meios muito importantes que levam longe, né? E até um dia, assim, eu participo muito, assim, eu sempre vou em loco mesmo, né? Então, as pessoas sempre vêm em mim e dizem, eu te ouvi na rádio, eu ouvi o que tu tinha para dizer. Eu vejo que a população daqui escuta bastante rádio ainda, né? Ouve muito a rádio. E tu comentou que tu vai na rádio e contar as novidades. Como é que faz assim para se manter, né? Para bater novidades? Como é que tu faz? Então nós, né, Funerária Schneider de Três Passos, somos a única associada ao sindicato, né, das funerárias. Então, junto com eles, nós buscamos sempre o que tem de novo, né, o que tem de melhor em cursos, em novidades, né? Então, diante disso, a gente consegue, digamos, sempre ter olhares diferentes, visões diferentes, a partir do que, né, até reunindo-se com outros colegas de outras empresas. Então, claro que nem tudo que dá certo para um colega em determinada região vai dar para mim, né? Mas assim, tem muita coisa que a gente tenta e muita coisa dá certo. É bom essa troca, né? Isso, então a gente tem sempre feito isso, né? Realmente, fazer trocas, né? Para que a gente agregue, né? Sempre coisas melhores e o que vem, assim, a melhorar mesmo o nosso serviço e também com o cliente. Então, a gente sempre está em busca disso. E para orçamentos, assim, né? Tanto na marmoraria como lá, tem sempre alguém disponível? Pode ser feito antes? Como que funciona? Então, assim, na funerária, né? Isso é a nossa essência, né? O meu pai sempre, né, realizou os atendimentos presencialmente, né? Então, a gente sempre tem plantonistas lá, mas, então, hoje eu continuo esse legado do meu pai, onde eu também faço o atendimento de cada família, a não ser que nós não possamos, né? Porque às vezes a gente também tem os compromissos pessoais da gente. Então, a gente sempre tenta, de uma forma especial, estar lá presente, fazendo todo esse acolhimento e também
podendo estar atendendo famílias através de orçamentos, né? Porque acontece sim das famílias virem até nós buscar orçamentos de tudo que compõe um funeral, né? Então hoje nós temos vários produtos, né, que a gente pode criar eles a partir do gosto da família, né, e também daquilo que a família pode investir, né, daquilo que a família tem para disponibilizar no seu orçamento, né. Então hoje a gente consegue, assim, desde funerais mais simples, né, nós temos modelos intermediários, né, 3, 4 modelos intermediários, até modelos mais sofisticados. Então, nós temos à disposição dos nossos clientes tudo isso como uma forma realmente das famílias escolherem dentro daquilo que podem, né? querem e que podem, né? Então, isso eu busco passar muito para os clientes, que a gente hoje tem disponível para qualquer orçamento. Sim, porque às vezes é o melhor que tu pode no momento, né? Não tem... Então, o que eu digo, né? Como a gente muitas vezes investe na saúde, muitas vezes, quando vem acontecer o inesperado, tudo que se tinha investiu na saúde. Por isso, né? que vale a pena ter esse plano, né? Vale a pena ter o plano, e também, eu sempre digo assim, a gente também tem formas de parcelamento, onde nós compreendemos que muitas vezes é algo inesperado, de uma hora para outra, que ninguém muitas vezes vai ter um orçamento guardado, né? Por mais que tenham famílias que tenham, mas que acontece muitas vezes de não ter, né? Então a gente tem sim formas facilitadas de pagamento, né? Onde a gente conversa com o cliente, vê o que fica bom para eles, para que eles também consigam pagar, né, de forma tranquila, que não mexa muito no orçamento deles, para que eles também, né, consigam viver a sua vida de forma mais tranquila. Sim. E vocês têm planos de crescimento, implementação de mais alguma coisa? Nós sempre temos. Eu tenho muitos sonhos, assim, mas que o pai sempre diz, Mana, vamos devagarinho, as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu já melhorei muitas coisas através dos meus olhos, né, do que eu via que precisava e que era uma necessidade, mas eu ainda tenho muita coisa ainda a agregar, a contribuir, no serviço mesmo, assim, e desde do atendimento às famílias. Então, tem muita coisa ainda a ser criada, desde salas individuais que eu quero ter ainda para atender famílias, né, para que elas fiquem à vontade, né, desde das nossas capelas, né. Então, tudo são coisas que a gente tem, assim, como metas, né? Sim. Então, a serem concretizadas e que eu sei que eu vou conseguir. Vai sim, com certeza. E antes tu já comentou, né, um pouquinho que vocês já recebem um feedback, assim, até das redes sociais ou alguma coisa, né? Queria que tu explanasse um pouquinho, porque isso é muito importante também para vocês, né? Tipo, para seguir no trabalho, para continuar motivado e entregando cada vez, né, melhor, que nem tu disse que tá sempre em busca. Sim, isso é muito importante. Eu sempre coloco isso também como algo de crescimento. Então, assim, a gente atende as famílias, eu procuro, né, enfim, o pai estar sempre do início ao fim, né? Então, desde o primeiro momento até o final com as famílias. Então, sempre, claro, observando tudo, né, e conversando com eles. Desde aquilo que eles têm a agregar no nosso trabalho. Então, tem famílias que às vezes nos trazem coisas muito importantes, que a gente muda, que a gente realmente vê como algo construtivo, né? E tem coisas que nós realmente vimos que a gente está no caminho certo, né? Então, sempre o pós-venda, né? Nós também deixamos isso muito destacado lá na funerária, para saber como foi o atendimento, como essa família se sentiu, né? Então, realmente, a gente tem recebido, assim, muito carinho das famílias a partir do trabalho que nós viemos desenvolvendo nesses 44 anos. Então, eu sempre digo, né, era bom, né, mas a gente sempre pode melhorar em algum quesito e a gente sempre está aberto a isso. Com certeza. E tu tem uma dica para quem quer empreender? Falando através da nossa empresa, né, do nosso, então, trabalho, eu acredito que estar lá de coração, né, estar aberto de coração, né, se colocar no lugar do outro, isso eu acho que é o mais importante, de forma verdadeira, né. Então, porque eu estando lá, assim,
eu acredito que as famílias também vão estar mais tranquilas, vão estar se sentindo em casa, né? Diante de um momento de que elas também podem se colocar de uma forma de coração mesmo, sentindo aquele momento, né? E eu sempre digo, estar junto, né, com nós na funerária é sentir, né? Porque muitas vezes tu não pode segurar o sentimento. Então nós estamos lá, né, de coração, de presença mesmo, né, de coração, física, de qualquer jeito, para acolher e atender essas famílias da melhor forma possível, né? Estando sempre à disposição. Sim. Que a maioria das empresas, às vezes, eles montam e já querem sair lucrando e pensam só no dinheiro e não pensam, né, na experiência, no outro, né, no cliente. Não, isso é muito faz importante. toda a diferença, Até a gente deixa, muitas vezes, a família da gente, né, de lado, né, ou, né, para atender outra família. Né? Então, isso é muito importante para nós, porque não é qualquer empresa que se dedica desta forma. Então, nós, né, largamos os almoços, os jantares, o sono da noite, muitas vezes, para atender outra família que está precisando. Sim. A gente quer te agradecer, então, Fábio, né, pela tua disponibilidade, por trazer todo esse conteúdo para nós, né, te parabenizar também, porque dá para sentir em ti também, porque apesar de falarmos de momentos delicados, né, tipo, tu consegue trazer essa leveza e realmente entregar, assim, de coração. Então, parabenizar vocês por isso, né, e agradecer por compartilhar isso com nós. Muito obrigada, Fábio, por, né, contar a tua história aqui, por apoiar nosso podcast, né? E queria também agradecer o nosso lanche hoje, que é da Rafita, que é uns bombom recheado de morango. Eu não vou poder comer, mas aproveitem por mim e muito obrigada. Obrigada, meninas, então, pelo espaço. É sempre muito importante a gente trazer informações como essas, né, para a comunidade em geral, né, para que elas também saibam que no momento delicado, junto à funerária Schneider, elas serão, né, bem acolhidas, bem amparadas, orientadas de uma forma carinhosa e profissional. Isso aí. Obrigada. Obrigada.